gente, então a minha aula de hoje é sobre artigos, em inglês articles. Então, os artigos são palavras que introduzem, definem, limitam e modificam os substantivos, que a gente aprendeu na última aula. Eles são divididos em definidos e indefinidos. Então, o artigo definido em inglês é the, e ele se traduz em o, a, os ou as. Os usos deles são para coisas únicas, como por exemplo the universe, the moon, the sky e the sun, que são traduzidos respectivamente como o universo, a lua, o céu e o sol. Locais geográficos, como por exemplo o deserto do Saara e a montanha Everest, que é essa aqui que aparece na foto. Eles são usados com adjetivos usados como substantivos no plural, como por exemplo the good, que significaria mais ou menos tipo os bons, e the rich, que significaria os ricos. Ele meio que coloca esses adjetivos, ele substantifica eles se tornam tipo uma classe de coisas. Aqui temos uma imagem mostrando os ricos. Nome de famílias, e isso a gente pode exemplificar com diversos títulos de séries e seriados, como por exemplo The Simpsons, The Jetsons e The Flintstones. A maioria de vocês devem conhecer pelo menos um deles. Também é usado para instrumentos, danças e ritmos, como por exemplo I Play the Piano e I Dance the Mambo. Esse aqui, para ilustrar, eu coloquei o Beethoven, que ele era um dos músicos clássicos mais geniais que já existiram. E ele, em determinado momento, ficou surdo, que ele tinha uma doença degenerativa. Então ele não conseguia mais ouvir as notas quando ele tocava o piano. Isso fez ele sofrer muito. Até que ele descobriu que se ele segurasse com a boca um palito de metal e esse palito estivesse em contato com o piano, ele conseguia sentir nos ossos dele as notas. E ele voltou a compor, e enfim, uma história meio trágica. É usado para hotéis, restaurantes, museus, tudo que tem um nome próprio nesse sentido, assim. Então, por exemplo, The Hyatt, que é esse hotel aqui, que inclusive a minha mãe trabalhou nele na sede de Chicago, perto do aeroporto, quando ela morava lá nos Estados Unidos. Contei pra vocês essa história na nossa primeira aula. E The Louvre, que é um museu em Paris, se eu não me engano, que ele é um museu que tem as obras de artes mais famosas, assim, que a gente conhece. Então, os artigos indefinidos, como por exemplo a e an, eles significam um ou uma. Então, o a, ele é usado antes de substantivos iniciados por consoantes. Então, por exemplo, a book, a table, a die. E o an, ele é usado antes de substantivos iniciados por vogais ou consoantes com som de vogal. Então, an apple, an egg, an all. Dá pra gente perceber, então, que o N depois do A, ele vem justamente para não ficar esquisito o som quando a gente fala. Por exemplo, se fosse A antes de A de novo, seria a apple. E aí ia ficar muito esquisito se fosse uma palavra começada com A, que tivesse realmente o som de A. Por exemplo, a airplane. Ficaria muito esquisito. Então a gente colocou como regra que teria o N depois do A nesses casos. Aqui, então, as traduções são livro, mesa, dado, maçã, ovo e coruja. Os casos especiais, então, tem casos em que, mesmo começando com H, ou seja, geralmente esse H teria som de vogal, porque o H muitas vezes no inglês é mudo, ele, mesmo assim, vem com A antes. Por quê? Por causa que nesses casos aqui, a gente fala o H com som de R. Então, hotel, horse, house e herb, no inglês da Inglaterra. Em inglês americano vai ser pronunciado de outra forma.
Então, aqui, nessas palavras aqui, ele ainda é usado a, porque eles têm o som de U. Então, uniform, university, U e euro. E nesses aqui, por causa do som de wo. Então, watch, a whale, a wonderful day, por exemplo, e a one-way trip. Então, as traduções seriam hotel, cavalo, casa, erva, uniforme, universidade, ovelha, euro, relógio, baleia, maravilhoso e uma viagem só de ida. E aqui nesse lado a gente tem também palavras que começam com H, só que nesse caso elas vão ter o som da letra que segue elas. Então, an honor, an honest person, por exemplo, an hour, an air e an herb, que é a pronúncia dos Estados Unidos. Honra, honesto, hora, herdeiro e erva. E esses dois últimos é por causa do som do U, que embora seja U, ele vai ser um som de A. Então, por isso a gente vai ter que colocar o N na frente pra não ficar uma vogal junto com a outra, né? Então seria an umbrella e an unforgettable. Vocês podem ver umbrella e unforgettable. E esses dois são traduzidos como guarda-chuva e inesquecível. E aqui também unforgettable não é um substantivo por si só, ele é um adjetivo. Então ele seria seguido por um substantivo, tipo an unforgettable day. E então aqui tá a legenda, ó. Aqui ele é um A, aqui ele é com H mudo, aqui ele é o A, aqui é U, e aqui é um H com som de R. Então eu fiz essa parte porque eu acho que a partir de agora a gente vai acrescentar em todas as nossas aulas um momento de vocabulário, porque eu acho muito importante que, chegando no Enem, a gente já tenha visto bastante palavras diferentes. Então, o momento vocabulário de hoje e também é um momento de background cultural, digamos, ele vai ser sobre saúde. Então, quais são as palavras relacionadas à saúde que eu achei interessante trazer? The flu, que é a gripe, e cold, que é tipo um resfriado, eles têm essa diferença. A gente aqui no Brasil, a gente costuma dizer como se fossem a mesma coisa, né? Tipo, tô com uma gripe, como na verdade a gente tá com um resfriado. Mas the flu seria tipo aquela gripe pra qual a gente é vacinado todos os anos, então é uma gripe mais grave, assim. Pandemic e epidemic significam pandemia e epidemia. Então, eles têm essa diferença que se for pandemia no mundo inteiro, se for epidemia é mais, assim, regional. Health, saúde. Outbreak, que é tipo um surto. Virus outbreak, um surto viral. Disease e sickness, que são palavras sinônimos em algumas circunstâncias, que significam doença. Healthcare, que é cuidado de saúde, tipo sistema de saúde. Vaccine, que é vacina. Fat significa gordo ou gordura. Gym é academia. Health insurance, em inglês eu já vou explicar em seguida por que isso é importante pra gente, mas é como se fosse convênio de saúde. Social Security Number é o número de previdência social, também vou explicar em seguida. Quarentena. Check-up é uma revisão, assim, tu vai no médico fazer uma revisão geral do que tá acontecendo. Bruise é um machucado. Pill é pílula. Prescription é uma receita. Weight é peso. Pain é dor. Medicine e drug podem ser sinônimos também. São remédio. E ache também é uma dor. Tipo assim, I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça.
Então, nos Estados Unidos, a saúde não é universal e gratuita lá, eles não têm o SUS como a gente tem aqui. Então, embora em 2010 o Obama tenha tentado fazer isso, seria um programa chamado Obamacare, que ele daria atendimentos como o SUS para pessoas que não tivessem condições e que comprovassem de ter um plano de saúde. Só que em 2019 o Trump ele tentou tirar todo o Obamacare, não conseguiu porque o Congresso não deixou. E aí a alternativa que ele encontrou para desmantelar completamente esse programa foi passar pequenas emendas nele que tornaram ele inutilizável. Também, além disso, ele tirou toda a verba governamental destinada a esse programa e diminuiu a 10% do que era originalmente, então o programa ficou inútil. Então, os americanos costumam usar planos de saúde. É quase que obrigatório. As pessoas, inclusive, algumas, elas tentam arrumar empregos que já tenham planos de saúde da empresa. Tipo, a minha mãe, quando trabalhava no hotel aquele que eu falei, ele tinha um plano de saúde dentária. Então ela arrumou todos os dentes dela já. E o que acontece quando a gente não tem condições e a gente não tem plano de saúde, a gente não tem como fazer nada? A gente recorre a hospitais filantrópicos nos Estados Unidos. Só que esses hospitais, eles só existem em grandes capitais, tipo assim, cidades muito influentes, como Chicago, Nova York. Inclusive, a minha avó teve todos os filhos dela em hospitais filantrópicos nos Estados Unidos. E o problema é que as diárias de hospital e os custos de procedimentos lá cobrados, eles são muito abusivos, completamente abusivos. Então eu trouxe até aqui uma notícia para mostrar para vocês. Mas antes eu queria contar uma história de um professor que eu tive, que morou nos Estados Unidos por uma época. E ele um dia foi atacado na rua por supremacistas raciais, né? Ou seja, pessoas brancas preconceituosas, porque ele tinha traços hispânicos. E espancaram ele, né? E ele ficou desacordado, porque bateram nele com um taco de beisebol. E quando ele acordou, tinham chamado a polícia, tinham chamado a ambulância e estavam colocando ele numa maca pra levar ele pro hospital. E ele falou, não, eu rejeito o auxílio de saúde. E por causa que eu não tenho dinheiro pra pagar uma diária e nem 5 minutos no hospital, então eu prefiro ir pra casa, talvez tendo chance de ter quebrado algum osso, de ter um traumatismo craniano, mas porque eu não tenho como hipotecar nada da minha vida pra pagar um hospital nesse momento. Isso acontece muito. Pessoas morrendo de cânceres tratáveis porque elas não têm dinheiro pra pagar uma diária no hospital. Então, a notícia diz o seguinte: ela ficou devendo $227 mil em contas médicas, mesmo com seguro de saúde, com plano de saúde. Aqui dizemos o que ela precisou fazer para pagar essas contas. Então, a história dessa senhora, resumindo, é o seguinte: ela teve um ataque cardíaco, ela foi pro hospital com o convênio de saúde dela e ela acabou levando 1 mês para se recuperar. Ela estava em estado crítico, assim. E nesse 1 mês, a conta total que deu, que o seguro dela não cobriu, foi $227 mil. E aí conta que ela teve que hipotecar a casa dela umas 3 vezes. Eles chamam de mortgage. Se escreve mortgage, que é uma hipoteca que eles fazem muito comum nos Estados Unidos para pagar as contas, porque, enfim, lá as coisas são meio absurdas. Aí eu trouxe algumas questões relacionadas à saúde pra gente fazer. Eles listam uma série de eventos globais de grande relevância, que a gente tem que identificar eles de alguma forma em português, né? Então eu acho que o mais fácil de identificar seria aqui onde diz terrorismo, 11 de setembro, e em inglês as datas são invertidas, então eles colocam primeiro o mês, depois o dia. A gente coloca o dia, depois o mês. Então, o mês, setembro, e o dia 11 de setembro, foi o ataque às Torres Gêmeas.
Aqui diz pandemia global de gripe, terremoto no Haiti, furacão Katrina e acidente nuclear de Chernobyl. Aí ele pergunta, Connecticut, ou seja, é uma cidade nos Estados Unidos, né? Aí em pequenininho tá escrito, acho que vocês não vão enxergar porque a resolução tá meio ruim. Você saberia o que fazer se um desastre assolasse a nossa cidade? Aprenda a viver preparado. Para aprender mais sobre viver preparado, vá para... Aí tem o endereço da internet. Então, a gente já identificou, olhando aqui, o terrorismo 11 de setembro, que eles estão falando sobre acidentes gravíssimos. Aí ele tá perguntando, Connecticut, que se vocês souberem, se vocês se lembrarem de alguma referência de filme, vocês vão se lembrar que é uma cidade. Aí ele tá dizendo pra aprender prepared, vocês vão identificar que é preparado. Living, eu já expliquei pra vocês que é viver, vivendo. Learn, aprender. Então, aprender, viver, preparado. Vá para... Aí o site. Então a gente já conseguiu identificar aqui que eles querem nos dizer o que tá nos mostrando esse anúncio, né? Então, aí fala o seguinte. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos ou às. Então, as alternativas. Ações do governo local referentes a calamidades. Talvez, vamos pra próxima. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Não. A gente está falando de aprender a viver preparado. Não tem nada a ver com relatos. Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. Não me parece, mas vamos para a próxima. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Não. Medidas de emergência serem tomadas em catástrofes. Tá me parecendo muito promissora essa alternativa. Então, como é que a gente vai excluir as outras duas que a gente estava em dúvida? Ações do governo local referentes a calamidades. Não, porque aparentemente, Connecticut ainda não teve uma calamidade, senão estaria na lista de calamidades, né? Ele tem uma pergunta ali. Então, já podemos excluir essa. E a outra é informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut, que também é... também pode ser excluída por esse mesmo motivo, porque ele não tá listado junto, ele tá aqui com uma interrogação. Então, medidas a serem tomadas em catástrofes é uma coisa futura. Então a resposta é E. Aqui na próxima. How long can you live? Aí ele mostra claramente um cigarro com do lado uma régua. E essa régua tá fazendo uma contagem aí que vai de 0 a 60 e até continua um pouquinho ali em cima. Aí fala assim, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao... Então, o que a gente pode inferir aqui sobre essas palavras? How long poderia ser traduzido literalmente como o quão longo. Can you live? Você pode viver. Can, como a gente aprendeu na interrogação, o you e o can estão invertidos porque é uma pergunta. E live é vida. Mas a tradução mesmo seria o quanto você pode viver. Então, eles querem saber o que são esses números, a que se referem esses números. Então, se a gente fizer uma interpretação aqui sobre essa imagem, né, a gente pode ver que eles estão falando que cigarro é ruim, basicamente, e que o cigarro vai diminuir a tua vida se tu fumar. Então, ele quer saber. Os números correspondem a comprimento do cigarro. Não. Uma interpretação básica, a gente já viu que o comprimento do cigarro não tem nada a ver com isso. A gente está falando sobre o ato de fumar. Tempo de queima do cigarro. Também não. Idade de quem começa a fumar. Também não, porque, assim, é o ato, não é a idade que tu começou. Isso não é tão importante. A gente está falando sobre fumar e como isso é danoso à vida. Expectativa da vida de um fumante. E quantidade de cigarros consumidos. Então, também não, porque a gente está falando do ato. A gente não tem nada aqui que possa numerar
de alguma forma, a quantidade de cigarros, a idade de quem começa, o tempo de queima ou o comprimento do cigarro. Não tá falando nada disso. A gente tá falando da expectativa de vida de um fumante. Porque foi um recurso que esse anúncio usou para ilustrar que fumar é muito danoso à vida. Então a gente vendo aqui que o limite é 60, e 60 é a idade em que a gente entra na terceira idade, a gente consegue ver que o anúncio quer nos mostrar, olha, se tu fumar, tu vai viver até 60 anos, no máximo. Então a resposta é a D. É isso então, bons estudos!